é um lugar vasto. É fácil esquecer disso, já que hoje você entra em um tubo e poucas horas depois está em outro lugar do mundo. Às vezes dormindo a maior parte do tempo. Dá a impressão de que o mundo diminuiu, mas na real ele é do tamanho que sempre foi. Só que geralmente conhecemos apenas um resumo dele. Quem viaja de Porto Alegre a Salvador, por exemplo, ignora quase tudo que existe entre esses dois lugares. Tudo vira uma imagem, às vezes encoberta em uma janela. E assim criamos uma visão distorcida no mundo. Não é que a gente não saiba que existe algo lá, claro que sabemos, mas não faz parte da nossa experiência. É como se não contasse em um certo sentido. Tem muitas armadilhas aqui de peixe, as gamboas, né? Que são tipo um labirinto onde os peixes entram, mas não conseguem sair. Muitas armadilhas de siri também. E eventualmente você vê uma casinha, ou então vê uma série de coqueiros onde tipo, provavelmente tem, ou já teve uma casa por ali. Um caminho bem bonito, bem fundo também, bem tranquilo. Gostei. A maré agora tá tipo com 1 metro, aqui onde eu tô tem 15 metros. E passei por lugares que tinha 6 metros, bem tranquilo. Tá chegando a chuva, será que a gente vai pra lá e escapa dela? Pode ser que ela passe por aqui assim, ó. Sentir o molhado da chuva, o frio do vento, o calor do sol ou de um abraço pode ser a maior riqueza de uma viagem. Em muitos casos, melhor do que chegar. E assim é possível ter uma percepção muito mais real da distância. Escapamos da chuva. Se escapamos da chuva, fala igual. Se escapamos da chuva, tá bom. Sem o filtro. Ah, E deve estar chovendo no Galeão pra caramba agora. Com certeza, dá pra ver a ponta lá. onde é? Ó, Galeão é pra lá, onde a gente tava. O que você tá vendo de ponta lá? Ó, tá branco lá, ó. Ah, mas você não tá vendo nada de lá especificamente. Não, mas dali pra lá tá chovendo. Ah, tá. Era pra maré estar a favor pela tábua, mas aqui tem uma série de entradas e saídas nessa baía, né, nesse canal, e não tava a favor não, tava parada no estofo, assim, eu levemente contra, porque, claro, normalmente quando a maré sobe, a água invade todo o canal, né, ou baía, quando for o caso, e faz a corrente ir para esse lado, de fora para dentro, do mar para dentro do continente. E quando sai, ao contrário. Só que aqui tem várias entradas, então em todas essas entradas o mar vai entrar quando enche. E aqui tem que ver qual é o canal predominante para isso, né? E ali, naquele momento, eu não sei. Era para estar a favor, mas tá parado. Caramba, será que afundou um barco ali, cara? Tudo bem que tem um outro lá já com a galera. Mas não sei, talvez não seja o que eu tô pensando. Estamos chegando em Cairu, no sul da Bahia, um dos poucos municípios arquipélagos do Brasil, que engloba Morro de São Paulo, Gamboa, Galeão e várias outras vilas que ainda vamos mostrar. Mas aqui é a sede do município, com isso você poderia imaginar que é maior que os lugares que eu falei, mas eu não tenho certeza. É uma das menores sedes de município que eu já conheci. Cairu tem uns 20 mil habitantes, mas a maioria mora dispersa entre as ilhas. Só uns 2 mil moram aqui. Eu tô em Cairu, e aí eu vim pegar aqui hambúrguer, numa hamburgueria que tem aqui, pequenininha, mó legal. Olha a pracinha que massa. E aí eu vou pegar o bote que tá ali no pier. Aquela luzinha lá no fundo, onde tá meu barco. E aí aqui tá o meu carro no fundo ali, o botinho. Esse é o bólito. Se lá de cima de um avião Cairu se confunde com uma pequena mancha e pode parecer desapercebida, aqui ela tem detalhes, cheiros e uma personalidade moldada pela sua história. Se você estivesse aqui nos séculos XVI ou XVII, provavelmente apostaria que essa seria uma grande cidade 4 séculos depois, já que aqui foram feitos pelo menos 3 prédios gigantescos para a época.
O primeiro deles é o Convento de Santo Antônio, considerado a primeira manifestação do estilo barroco arquitetônico no Brasil. O que me leva a concluir que quem fez ele tinha certeza de que não era uma construção periférica, mas sim um prédio que ditaria tendências que vão além da arquitetura. Essa fachada, embora linda, não é nada comparada ao interior do convento, que mesmo após séculos de degradação e reformas mais modernas, mantém uma parte da luxuosa decoração original. Aqui nessa pequena cidade que eu admito que não conhecia, encontrei um dos prédios mais incríveis que eu já tinha visto. Visitar igrejas assim tem a questão religiosa, obviamente, mas não é só isso. É uma mistura de todas as esperanças, visões de mundo, conflitos, compaixão, indiferenças, poder, arte, erros e acertos de uma sociedade inteira. E não só hoje, mas durante os séculos. Até porque as igrejas antes tinham uma importância muito mais ampla para a sociedade. Muitas dessas informações estão codificadas nos detalhes desse prédio, ou na falta deles. Em um mesmo lugar, é possível ver obras incríveis de caridade e altruísmo, ao mesmo tempo que essas paredes tenham sido construídas com trabalho escravo. Primeiramente dos indígenas que moravam aqui e depois dos povos africanos. Entrar no convento de Santo Antônio é como entrar em um portão para o passado. É um terreno mais fértil para crescer na cabeça imagens que tentam imaginar o que era a vida aqui no século XVII. E tudo o que você vê em dourado aí é folhado a ouro. Cada um vai achar uma explicação. Uns vão dizer que é por causa da arquitetura, outros que é por normas sociais, outros ainda por causa divina. Mas é impossível não notar o quanto entrar em um lugar assim traz uma serenidade, uma mistura de reflexão interna e admiração. O teto é pintado de um jeito que engana a perspectiva. Algo difícil de mostrar na câmera, mas que dá uma ideia de que há algo muito maior sobre nós, com todas essas figuras nos observando. Avisos constantes sobre o céu e o inferno, promessas de glória ou de castigo, regras que moldaram a sociedade ocidental e aqui, nesse lugar, tentavam moldar os povos do Novo Mundo. Nesse consulado da visão europeia do mundo, funcionou um centro de catequese dos povos que viviam aqui. Um choque entre culturas separadas há pelo menos 10 mil anos, provavelmente muito mais, dada a origem asiática dos indígenas da América. Culturas bastante diferentes, e que mais tarde, com o encontro dos povos africanos, formaram o principal tripé de formação da sociedade brasileira, ou do continente até. A quantidade de arte sobreposta aqui durante séculos é impressionante. E para quem sabe interpretar todos esses símbolos, o significado de cada detalhe tem ainda muito mais valor. Em cada canto que se olha há mensagens, estilos, significados, que nem sempre são fáceis de identificar à primeira vista. Minha cabeça viaja demais com tantos estímulos históricos aqui. Há azulejos portugueses maravilhosos, com vários motivos diferentes. Em um período onde talvez 10% da população sabia ler e poucos tinham a chance de viajar para ampliar seus horizontes, esses azulejos devem ter formado a visão do mundo de um grande número de pessoas.
Com certeza era uma noção muito mais mística e mágica da realidade. Esses azulejos são uma expressão portuguesa muito comum da época, em parte inspirados pela porcelana chinesa, que usava técnicas semelhantes que faziam esse contraste do branco com o azul. Não consegui confirmar, mas no local um guia me falou que essas peças teriam sido produzidas na China, inclusive, o que bate com a pesquisa de Alexandre Paes, diretor do Museu Nacional do Azulejo, em Portugal. E se você olhar atentamente, há traços em alguns rostos que parecem bem orientais. Assim como cenários um tanto fantasiosos que fariam parte da imaginação que um artesão chinês teria da Europa, onde jamais esteve. Um outro choque de culturas típico de um período em que civilizações muito distantes entraram em contato, devido às grandes navegações. E Portugal era a peça-chave desse novo mundo. Talvez a nação que tenha abrido as portas. Não sou um especialista e posso estar falando uma enorme bobagem, mas em alguns pontos os desenhos parecem ter técnicas bem orientais mesmo, como na vegetação. Adorei esse anjo fazendo a pose do Usain Bolt. Tava prevendo tendências uns 400 anos antes, ó. Pois era, o que eu queria ver. Porque se ela foi construída em 1608. 1608? Não, e aí, ó, esse chão aqui, ele sai. Por isso que ele tem esse buraco aqui, ó. Que você bota um negocinho e levanta. Você consegue ver a data, hein? 1801, sei lá. 1810, não é? É 6. 6. Como era comum nas igrejas do passado, os mais ricos eram enterrados em seu interior, na esperança de ficarem mais perto de Deus. Ficamos procurando a lápide mais antiga. Achamos uma de 1806, mas eu tenho a impressão que há mais antigas ainda embaixo do tapete do altar. O convento é cheio de obras de arte, em quase todas as salas que entramos, até mesmo nos corredores. Estamos prestes a entrar na sala que eu particularmente mais gostei. É chamada de Sala do Capítulo. Nela há móveis de madeira ainda preservados, feitos de mogno e muito grandes. Era uma sala de trabalho e reunião dos frades. O teto tem pinturas que dão a impressão de ser bem mais alto, como uma ilusão de ótica. É incrível e inacreditável que tão poucas pessoas venham visitar esse lugar, que ao mesmo tempo dá uma certa impressão de que você está descobrindo um tesouro que pouca gente conhece. Nesse relicário eram guardadas relíquias, castiçais, bíblias. Apesar de parecer que só tem pequenas gavetas, muitas delas abrem juntas, em conjunto. São na verdade uma porta para compartimentos maiores. É incrível ter móveis que chegaram até os dias de hoje. Esse lugar realmente mexe com a minha cabeça. Esse brasão é ligado à coroa portuguesa e imagino que simbolize a união da Igreja Católica com o Reino de Portugal. Valeu muito a pena ter velejado até aqui. É uma coragem que não são muitas pessoas que param, e elas estão perdendo algo muito mágico e incrível. Até nos fundos do prédio, o que parece ser uma cozinha ou algo assim, parece que veio de um filme do Harry Potter. Tem uma coisa meio medieval, renascentista, na verdade. É um lugar cheio de histórias, de arte, de fé. E eu sou muito grato a essa vida a bordo por ter me dado a oportunidade de conhecer coisas assim. Que se viajasse com pressa,
eu acho que eu jamais ia conhecer. Há turistas que vêm aqui, especialmente vindos de Morro de São Paulo, mas são poucos e passam algumas poucas horas ou minutos na cidade. Então acaba que ela não tem muitas instalações turísticas mesmo, mas podia ter bem mais. Cairu, na verdade, é um segredinho para esses raros visitantes que viajam com mais calma. Para quem habita o caminho, sente, prova uma parte dele, pelo menos. Há uma outra igreja incrível aqui do século XVII, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, que na verdade é ainda um pouco mais antiga que o convento. Começou a ser construída em 1610. Ela tem uma vista incrível para o canal de Tinharé, onde estamos ancorados, e vamos entrar um pouquinho mais ainda. A vida parece correr rápido lá fora, mas aqui é um campo de força que mantém o tempo em outro ritmo. Onde a história se preserva, como que quem quer nos contar um pouco de onde viemos, quem somos. Puxar a nossa orelha até em alguns momentos, talvez. Há uma pequena marina aqui também para receber os barcos que fazem o passeio pelo canal e parar aqui um pouquinho para reabastecer. Essa pequena cidade tem não só uma, mas 2 igrejas com decorações folhadas a ouro. Dá para imaginar a riqueza desse lugar no passado? No teto tem a pintura da Virgem Maria entregando o Santo Rosário ao fiel frade dominicano São Domingo de Gusmão. O forro da nave ele não tem pintura porque esse já foi restaurado. Em 77 ele cedeu, e o chão naquela época não se ligava para fazer restauração. Simplesmente removeram um teto com desenho, com a pintura e colocaram outro já sem pintura. Mas essa pintura é de ouro mesmo? Não. Esse altar é folhado a ouro de 2 quilates. Caramba, cara. Que coisa linda. Pode pôr. Há um museu aqui com objetos encontrados nas escavações para uma reforma recente. E eu tenho certeza de que, se escavassem mais, iam encontrar muita coisa por aí. Infelizmente, no Brasil, se dá muito pouco valor para essas igrejas ou outros prédios históricos. Na época que a Catedral de Notre-Dame em Paris incendiou parcialmente, faz alguns anos, eu me lembro de ter visto que recebi em 1 ano o que a cidade do Rio de Janeiro demorava 8 anos e meio para receber. Então, se não for pelo lado humano, histórico, religioso e cultural, que eu acho que são motivos para lá de suficientes, pense pelo financeiro então, se é só o que te pega. Deixar uma igreja assim, estragar, é rasgar dinheiro. É mais do que isso. É rasgar futuro também. Os frades franciscanos, eles eram tudo deste tamanho. Os franciscanos. Mas o pessoal antigamente, assim, era mais baixo também. Os franciscanos eles não são altos. Raramente você encontrar um franciscano alto. São todos bem pequenos mesmo, mas também não tinha essa parte aqui, tá? Essa parte foi habitada para botar a imagem. Era livre, até o chão. Tudo bem. Quanto segredo já passou por esse lugar, hein? Aí tinha a coberta aqui, olha só. Você olhava aí. Foi restaurado, acho que isso aqui, tipo, os caminhozinhos de... Isso é antigo, né? Fotografia também só as outras localidades que também precisaram de restauração. Que demais. Ainda bem que esse lugar teve o trabalho de gente cuidadosa, carinhosa e talentosa, que trabalhou para manter essa construção para as próximas gerações. Eu não queria fazer parte da geração que um dia vai jogar isso fora, deixar algo assim ser destruído. Ela foi a única encontrada, é a única original que participou da navegação que esteve com a escravel. Pois todas as outras retornaram para Portugal nas embarcações. Somente esta ficou aqui e foi encontrada aqui no período da restauração da igreja. Ela é bastante rara, pois só tem ela. O Museu do Ifão em Porto Seguro tem uma cópia desta imagem. Em alguns outros locais também tem cópia, mas a única original é essa aqui de Cairu. Que A Santa demais. Padroeira dos Jogadores Portugueses.
Essa foi a primeira imagem que pertenceu àquela pequena capela, onde tem um fragmento lá embaixo, um fragmento de pedra da pequena capela. Esta imagem foi a primeira imagem daquela pequena capela. Ela é do ano de 1587. Ela não mexeu na tinta, provavelmente era uma imagem banhada a ouro, pelo tempo que ela passou escondida, enterrada aqui na igreja. Olha os detalhes ainda, Você vê gente, que tem algumas partes que a pintura ainda é bem forte, o amarelo ainda brilha. É muito provável que ela pode ter sido revestida em ouro. Esse portão foi feito em uma época que não existia solda, pelo menos não do jeito que a gente conhece hoje. E é fantástico também. Antes da industrialização, cada janela, portão ou grade era uma obra de arte. Na verdade, no passado, a palavra arte estava ligada tanto ao que chamamos de arte quanto à técnica, de onde vêm as palavras artefato, artesão. O alemão ainda mistura as duas coisas em uma palavra só: Kunst. Foi uma delícia andar pelas ruas tranquilas de Cairu e observar o seu dia a dia sem pressa, que já dura mais de 400 anos. Cheio de compras do mercado. Comprei frutas bastante, frango. O que mais a gente comprou? Pão. Comprei esse desentupidor. Eu queria um de pia, cara, mas não tinha. Comprei esse aqui, vai ser um overkill na fia do balanço lá. Arrancar a mangueira fora. Ó, meninas, do lado do balanço, tá? Um bom dia de arco-íris pra vocês. É o sol batendo na umidade, né, que faz. Isso se for pensar que nem o Adriano, que não acredita na mágica do universo. Porque pra mim é o pote de ouro que reflete. Cairu é uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada em 1535 e virou vila em 1608. Mas é esquecida na maioria das listas desse tema. Não sei porquê. Cairu é uma cidade bem pequena, mas ao mesmo tempo, super acolhedora. E bonita a orla aqui, bem bacana, né? Eu não vi muito turismo por aqui, as lanchas chegam no final da tarde, e aí tem uma marina ali onde eu vou pegar a diesel daqui a pouco, que parece que rola assim, um turismo. Mas eu acho que vale a pena conhecer aqui a cidade, que é bonitinha e é legal. E o convento e a igreja são muito bonitos, muito bonitos. Isso eu achei bem bacana. E a gente tem sido bem tratado aqui. Tudo bacana, pessoal muito querido, né? Cidades pequenas quase sempre muito legal. E é engraçado porque essa é a sede de um município muito grande, um município arquipélago, feito de ilhas. Você tem Boipeba, tem Tinharé e tem aquele de Cairu. Aqui é ilha, mas tem uma ponte, então os carros chegam até aqui. E é aqui que rola a administração da cidade. De Morro de São Paulo, inclusive, que eu tenho a impressão que é bem maior. Não sei, o centro parece ser maior. Não sei se é maior mesmo em população e tal. Fiquei com a esperança de que um dia seja reconhecida de verdade essa vocação da cidade. De preservar o nosso passado. Não só da cidade em si, mas em certa medida de todo o Brasil. E que a população possa prosperar dessa preservação. No lugar ter que uma vocação evidente de turismo, acho que falta trazer um pouco da galera que vai para Morro de São Paulo, para Gamboa, para cá também. Tem um restaurante que a gente almoçou ali bem bacana, mas acho que faltam opções assim aqui na beira da praia, de o pessoal sentar e tal. Ou não também, né? Ou talvez eu já tô estragando o lugar, que é maravilhoso. Porque tem os barzinhos ali na frente que são bem gostosos, não tem aquela cara de turismo assim, mas eu gostei bastante. Talvez se trocasse tudo aqui ia ser outra coisa, os moradores nem iam gostar mais de morar aqui, sei lá. Afinal, por que eu tô mais tempo aqui do que eu imaginei? Porque é calmo, é gostoso, a ancoragem é muito boa, não balança nada. A correnteza tem, mas é mais fraca do que lá na Barra. Acredito que seja porque tem outras duas entradas aqui para baixo, então vou compensar a outra. Agora eu vou pegar o bote que tá ali no pier principal da cidade e vou pegar diesel e um pouco mais de gasolina pro bote, pro gerador. E assim foi a nossa pacata vida alguns dias aqui em Cairu. Eu cheguei a reconhecer firma em cartório, virei praticamente um munícipe. A gente, na verdade, leva a nossa rotina para os lugares onde vamos.
E viver ela aqui, ancorados na frente da cidade, foi muito bom. É uma coisa que muitos outros velejadores deveriam fazer, com certeza. Ó, quando ele usa um insider, ele fica até mais confiante. Ele larga o cabo antes de virar. Eu sei que não dá para fazer isso sempre, mas vale a pena tentar fazer viagens mais lentas, pensar menos na quantidade e mais na qualidade, na profundidade de cada encontro. Senão, todos os lugares que você conhece são uma espécie de paixão de verão. E uma paixão assim, é óbvio que só dá tempo para amar com os olhos. Mas quando você conhece um pouco mais uma região, outras coisas se tornam importantes também. Recado importante, o #Sol só existe por causa da ajuda de muitos de vocês. Se você acha que a gente merece, se você quer e se você pode, acima de tudo, ajudar, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. R$10 para muitos não vai fazer tanta diferença, mas para nós faz uma diferença enorme para conseguir todo domingo tá às 10 da manhã com o episódio pronto para você manter o barco, né, manter as pessoas que ajudam a gente a fazer o #Sal. Eu não faço sozinho hoje. E se você já assistiu vários episódios, pode ser que o #Sal signifique alguma coisa para você, fez diferença na sua vida em algum momento. E se for o caso, pensa nisso com carinho, tá bom? Até daqui a pouco no grupo, ou então no próximo domingo às 10 da manhã.